Olha, se você tem uma Bíblia, abra no Evangelho de São João, no capítulo 15, do versículo 7 e 8. Vamos ler o que Jesus falou há 2000 anos atrás. Disse ele isso aí: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Amém? Podemos assentar, irmãos. Eu quero nesta tarde e noite conversar com vocês sobre algo muito importante, sobre permanência. Amém? Sobre permanecer com Deus. Essa talvez era a maior preocupação de Jesus. Era exatamente olhar para os seus discípulos e saber até onde eles iam continuar permanecendo. Por que Jesus estava preocupado com isso? Porque Jesus sabia que vinham muitos problemas depois que ele morresse. Os discípulos iam passar muitos problemas, iam ficar praticamente sozinhos e com certeza muito traumatizados diante de tudo que eles iam assistir. E Jesus não sabia até onde ia aquela estrutura, ou sabia, mas queria incentivá-los simplesmente a continuarem, mesmo que eles vissem tudo complicado, tudo difícil, muita pressão, muita situação que talvez criasse um desespero, tentando levá-los para longe do caminho, que eles permanecessem. E Jesus falou isso exatamente porque ele sabe como é difícil permanecer. Uma coisa é você acreditar em Deus e começar uma caminhada com Deus, e outra coisa é você continuar nessa caminhada há anos, esperando se concluir as promessas de Deus da sua vida, esperando Jesus voltar, ou até mesmo você partir para a glória, para outra fase junto com Jesus. Tem muitas pessoas que no meio do caminho eles não permanecem. Estava lendo alguma coisa um dia desses aí na internet, uma pesquisa, que dizia que a maioria das pessoas que conseguem se aproximar de Deus e que se envolvem com Jesus, muitos deles conseguem permanecer durante 5 anos. Depois de 5 anos, as pessoas rompem com tudo e vão praticamente viver tudo aquilo que viviam antes. E qual é a preocupação de tudo isso com respeito à palavra de Deus? Porque não tem coisa pior para nós quando nós permitimos que tal coisa venha acontecer conosco. A Bíblia diz que é melhor a gente nunca ter conhecido do que conhecer e voltar para trás, diz a palavra de Deus. É melhor nunca ter conhecido a palavra de Deus, disse o apóstolo São Pedro. Ele foi tão duro com respeito a essa questão de retroceder, que ele chegou a dizer que ele comparava essa situação espiritual na vida da gente, semelhante a uma situação muito triste de um cachorro que volta ao seu próprio vômito, disse ele, e a porca, depois de lavada, voltar a revolver-se na lama. Essa foi a associação e a comparação que ele fez, tentando mostrar para nós o quanto isso é perigoso, o quanto não vale a pena. E o Senhor Jesus estava junto com os seus discípulos, e ele já tinha ensinado a esses discípulos 3 anos e meio. Durante 3 anos e meio, ele ensinou praticamente tudo o que ele precisava ensinar, tudo o que ele sabia, ele passou para esses 12 homens. Mas ainda ensinando 12, ele perdeu um, que foi o Judas Iscariotes, que não conseguiu praticamente assimilar nada de tudo aquilo que Jesus ensinou, ou que se de repente acreditou, como eu creio que acreditava, se deixou levar por outros interesses. Começou então a dar relevância a coisas que Deus poderia conceder para ele ao longo daquela caminhada e tornar ele um homem notório, como foram os demais. Mas ele, no meio do caminho, começou a achar que ele poderia se dar bem pelo fato de estar com Jesus. E essa preocupação de querer se dar bem, de querer resolver mais a sua vida financeira e conseguir construir uma certa fortuna, ele começou então a priorizar isso, e nessa busca ele acabou se perdendo, porque ele deixou de priorizar Jesus. E Jesus estava preocupado com todos eles,
estava prestes a morrer na cruz do Calvário, ele reuniu todos em um determinado lugar, e quando ele reuniu, ele começou a ter uma conversa com eles, dizendo: olha, o que eu quero dizer para vocês é que vocês sem mim não são nada, disse Jesus. Vocês sem mim não vão em lugar nenhum. E para que vocês possam entender como eu sou importante na vida de vocês, eu sou a videira e vocês são os galhos, disse Jesus. E o que eu quero dizer para vocês é que não tem nenhuma possibilidade de um galho dar frutos se não estiver exatamente ligado na figueira, disse Jesus. Ou na videira. Se vocês não estiverem ligados na videira, a possibilidade de vocês darem frutos é zero, não tem como. E o que eu quero dizer para vocês, Jesus falando com eles, é que vocês permaneçam ligados em mim. Porque se vocês estiverem ligados em mim, vocês vão dar muitos frutos, disse Jesus. Quando você para pensar um pouco a respeito de frutos, você se pergunta: mas como? Que frutos? Qual é o processo? Toda árvore, para dar fruto, ela precisa de um tempo. Você não planta e ela já começa a frutificar. Dependendo da árvore, você planta, ela vai crescendo, vai pegando estrutura, até poder realmente chegar ao tempo de dar frutos, e ela começa a dar frutos, e isso requer um tempo. Jesus quis dizer que também não é muito diferente com a gente. Quando nós nos aproximamos dele, não adianta nós queremos tudo, porque tudo é um processo. Deus sabe como trabalhar e como esperar até mesmo as coisas se definirem em nossa própria vida. Às vezes nós entramos e já queremos que Deus venha fazer tudo, e tem muitas bênçãos de Deus que elas se estabelecem na nossa vida através de fases. Na medida em que você realmente se permite essa permanência a fases da vida espiritual, que Deus vai confirmando coisas. Há um tempo para Ele preparar você, há um tempo para te dar sabedoria, há um tempo realmente para fazer de você uma pessoa capacitada para poder falar, para fazer alguma coisa, há um tempo para Ele poder te encher de talentos, para que você possa ser um instrumento nas mãos dEle. E isso não acontece da noite para o dia, é um processo de Deus. Quando você permanece, que você está junto ali e fica junto com Ele, a partir do tempo que vai passando, Deus vai confirmando coisas. E essa era a preocupação de Jesus, porque sabia que eles estavam com Ele há 3 anos e meio, mas Ele não sabia muito bem qual seria o posicionamento real. E Jesus queria que eles permanecessem, e conversou com eles e disse: vocês só vão dar frutos se permanecerem. Não desgrude de mim, não separe de mim, não aparte de mim, fiquem ligados a mim, esperem, porque vocês vão ver esses frutos acontecerem. E quando a Bíblia fala de fruto, se refere a muitas coisas, não somente daquilo que você pode ser como uma pessoa de Deus, espiritualmente falando, mas aquilo acima de tudo que você se torna em termos de mudança, através dos frutos de arrependimento, de coisas que mudam você completamente, que tornam você cada vez uma pessoa melhor do que você é, como resultado de estar ligado, e essa influência que estabelece esse fruto, o fruto do arrependimento, que faz de você uma pessoa diferente. E ele parou e disse: eu quero que vocês permaneçam. Quando ele disse isso, João deixou registrado, e Deus permitiu, para que nós entendêssemos como é que funciona todo esse processo de permanecer. Há uma luta muito grande para que quem serve a Deus não permaneça. Pelo menos é o que diz a Bíblia. Toda vez que você se predispõe a servir a Deus, a servir a Jesus, Satanás vai trabalhar insistentemente para desviar você do seu propósito. Tudo vai acontecer para você desanimar e para você romper essa caminhada. Pessoas chegam, falam coisas para desanimar você.
coisas acontecem, você se decepciona às vezes com os homens, se decepciona com a instituição. Se você não estiver focado de que você está com Jesus, alguma coisa vai acontecer para você desanimar. Você tem que entender que você serve Jesus, você não serve a homens. Os homens falham, até a instituição pode falhar, entretanto, Jesus Cristo nunca vai falhar. Você tem que se focar exatamente nisso, para poder se sentir alimentado, para permanecer exatamente focado no teu propósito, para que você possa permanecer no meio de tudo que possa acontecer, porque o inimigo vai trabalhar de todas as formas, para magoar você, para machucar você, para entristecer você. Uma das principais armas do inimigo das nossas vidas é o desânimo. E tudo vai ser feito para que você desista, para que você pare. Eu sempre digo que quando a gente está ligado a Jesus, nada pode mais nos parar se nós não quisermos. Nós temos o exemplo de Jesus. Às vezes pessoas falam comigo e dizem assim: eu não sei onde é que está a verdade. É tanta igreja, é tanto pastor. Um vem e diz uma coisa, outro vem outra, diz outra. Um fala uma coisa, outro vem e desfaz daquilo que ele faz, e as pessoas ficam completamente confusas, porque às vezes na cabeça do homem ainda existe aquela dependência do homem em si. E há uma necessidade de você se aprimorar naquilo que Deus fala da sua própria palavra, para que você não se torne refém do entendimento do outro, mas que você se torne refém do seu conhecimento, daquilo que Deus tem tratado com você, que está na palavra de Deus e que você pode conferir tudo o que é falado. Igual os irmãos que eram da igreja de Bereia, os bereanos, a Bíblia diz que os bereanos, tudo eles examinavam para ver se conferia. Se não conferisse, eles saíam fora. Por quê? Porque eles não viam consistência. Que seja da mesma forma com você. Que você seja que nem os bereanos, sempre consultando para ver até que ponto existe solidez naquilo que qualquer homem esteja falando como sendo aquilo que Deus mandou dizer. Confira, se não houver consistência, simplesmente coloque para o lado, porque não tem razão de seguir aquilo que não é confirmado pelo próprio Deus. Mas às vezes o ser humano fica exatamente dessa, ele nunca procura se interessar para saber um pouco mais e para conferir, e ele fica refém do entendimento, do conhecimento do outro. É exatamente o que Deus não está querendo. E você deve saber de uma coisa: aquilo que Deus preparou para você, ninguém pode destruir. Se Deus tem um propósito com a tua vida, o homem não pode destruir, instituição não pode destruir, líderes não podem destruir, e ninguém pode destruir. Por quê? Porque a vontade dele com você é soberana e ele vai fazer prevalecer diante de toda e qualquer situação que você possa ser resistido. A Bíblia deixa claro isso. Vamos analisar Jesus. Ele fazia parte de uma instituição religiosa. Ele também tinha uma religião. E dentro da religião, ele era o instrumento do Pai para tentar modificar a forma como as pessoas viam as coisas. E ele sofria muita resistência. Todo mundo que fazia parte da cúpula da religião não suportava ele. Não gostava dele, porque ele confrontava o sistema que estava totalmente corrompido na época. Ele começou a confrontar, e diz a palavra de Deus que mesmo assim Jesus estava no templo direto. Você abre o Novo Testamento, está lá ele no templo. Quando ele não estava na Judéia, onde estava o templo, porque o templo ficava em Jerusalém.
Mas se você saía de Jerusalém e precisava se reunir para adorar a Deus em algum lugar, o templo só era em Jerusalém. E nas cidades circunvizinhas, nas regiões próximas, existiam as sinagogas, que eram os lugares que eles se reuniam para poder falar de Deus. Jesus poderia dizer assim: eu não vou para o templo, muito menos para a sinagoga, o pessoal lá não gosta de mim, me rejeita, é a maior dificuldade para me dar a palavra, vive procurando situações para tentar me criticar naquilo que eu falo, por isso eu não vou mais, eu sou Deus. Para que eu tenho que ir lá na sinagoga? Por que eu tenho que ir no templo? Mas ele não queria saber, ele ia a si mesmo, ainda que ele soubesse que tinha alguém que o rejeitava. Por quê? Porque ele dizia que ele ia para o templo para adorar o Pai. Diga glória a Deus. Essa tem que ser a sua consciência. Não importa se alguém deixou de falar com você, não importa se alguém deixou de cumprimentar você, o que importa é que você vai para adorar o Pai. E essas coisas têm que ser a consciência para que você permaneça, porque se você for ficar na dependência disso, alguma decepção você pode sofrer, e isso o inimigo vai usar como justificativa para que você não permaneça. Agora, qual é a vantagem de permanecer? Qual é a vantagem de nós permanecermos como está pedindo Jesus? É que quando você permanece, não dependendo disso, dependendo daquilo, dependendo de que agrade você, dependendo de que massageie seu ego, dependendo de que elogie você, não dependendo disso, mas quando você está ali, dependendo de Deus e por causa de Deus, ainda que ninguém lhe elogie, ainda que alguém realmente não costume sorrir para você, ainda que alguém não massageie seu ego, ainda que alguém não faça nada que possa realmente te deixar à vontade, você está ali por causa de Deus. E se você está ali por causa de Deus e permanece por causa dele, a Bíblia diz que você tem uma vantagem da frente. Você pede o que você quiser e vai ser feito para você. Vocês viram? Foi o que Jesus falou para os discípulos: se permaneceres em mim e as minhas palavras permanecerem em vós. Vamos voltar lá para cima. 15:7. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito, disse Jesus. Se você permanece, você pede, eu atendo, disse Jesus. Mas se você é daquele de pessoa que não permanece, qualquer coisa está indo embora, depois chega, meu Deus, me dá aquilo. Deus, espera aí, você não permanece. Tem coisas que são por fase de permanência. Qualquer coisa desanima, vai embora, depois volta novamente e já quer que Deus dê tudo. Deus é inteligente, Ele vai esperar você amadurecer ali ligado para Ele poder começar a confirmar coisas. Então Ele disse: pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que dês muitos frutos, e assim vos tornarei meus discípulos, meus alunos. Se você permanece, você frutifica, porque você está ligado no caule, ligado exatamente na videira, e isso vai proporcionar a você a capacidade de frutificar. E o Pai é glorificado naquilo que é feito na sua vida, porque as pessoas vão olhar para você e vão reconhecer que tudo de bom que está acontecendo com você é obra de Deus. E as pessoas vão dizer: ah, isso aconteceu com ele por causa do Deus que ele serve. Louvado seja o nome desse Deus. É a palavra que diz isso para nós, tentando nos convencer da importância de permanecermos. Na luta permaneça, na dificuldade permaneça. É como diz a oração de Abacuque: ainda que a figueira pare de dar fruto, ainda que os animais não permaneçam no pasto, ainda que eu perca tudo, ainda assim eu permanecerei fiel ao meu Deus, independente de qualquer coisa. E quando você fala em permanecer, duas coisas estão associadas. Permanecer é você se plantar num lugar. Se plantar, que é outra coisa que nós temos dificuldade. Às vezes a gente não se planta em lugar nenhum. A gente fica de um lugar para o outro. E a proposta da Bíblia, na palavra de Deus, é que você escolha um lugar onde você se sinta bem e se plante lá, para ficar velhinho nesse lugar. Porque
Porque se você ficar velhinho no lugar plantado, a Bíblia diz que você vai crescer que nem o cedro do Líbano e que nem a palmeira. Eu estava lendo alguma coisa que o cedro do Líbano, quando ele tem 3 anos de idade, a raiz tem 1,5 metro e a planta tem 3 centímetros, mas a raiz tem 1,5 metro. Se prepara para crescer, cresce até 40 metros. E olha o que diz o Salmo 92. O justo, quem é o justo? Você, eu, que somos justificados em Deus. O justo florescerá como a palmeira. Palmeira como? Dizendo que você cresce, cresce e floresce. Quando a Bíblia faz uma comparação nossa com árvores, a palavra de Deus escolhe árvores bem significativas para tentar dizer para você a fortaleza que você é, se você entender isso. E quando fala que você vai florescer como a palmeira, não tem árvore mais resistência paulada do que palmeira. A prova é que muitas vezes elas nascem muito na beira do mar, onde a ventania é um pouco mais forte. E quando os vendavais vêm, quando os ventos fortes vêm e bate na palmeira, o que é que acontece com a palmeira? Às vezes ela enverga, a insistência do vento deixa ela toda torta, e o vento bate e joga ela lá embaixo, mas depois que a tempestade passa, ela volta para o lugar dela de origem. Deus está dizendo para você estar bem plantado e ser que nem uma palmeira, porque quando o vento forte vem, quando as intempéries da vida surgem e batem com você, se você estiver bem plantado, o vento vai bater, você pode até vergar, mas não derruba você. Você volta para o lugar de origem. Por quê? Porque você está sustentado por uma raiz sólida, plantada no melhor lugar, para poder te dar resistência. E se você parar para pensar, a vida, ela é cheia desses ventos fortes. Quantos ventos fortes você já passou na sua vida? Muitos. Nós passamos muito, e a proposta é exatamente essa, de estar bem plantados para poder suportar os ventos fortes, as intempéries, os ventos que vêm exatamente numa simbologia dos problemas que surgem da vida da gente. Quem está bem plantado no lugar certo, suporta vento forte que nem a palmeira. E o salmista diz: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano, disse ele. Mostra aí a foto do cedro do Líbano. O cedro do Líbano é isso. Você está sendo comparado com isso, quando você está bem plantado. É a tal árvore que eu disse para vocês que tem 1,5 metro com 3 anos, 1,5 metro de raiz e tem 3 centímetros para o lado de fora. E começa a crescer. Cresce que pega 40 metros. Nada derruba essa árvore aí. O vento bate, temporal bate, e ela permanece firme. Por quê? Porque ela é bem plantada no lugar certo. Assim como a palmeira também, que cresce, e que o vento bate forte, e ela permanece preparada para os ventos fortes e por temporais. A palavra de Deus diz que quer que você seja assim. Seja que nem um cedro do Líbano, que nem uma palmeira, preparado para a vida, mas para que você seja esse cedro forte e essa palmeira forte, você precisa estar plantado no lugar certo. E segundo a Bíblia, o lugar certo para você estar plantado é na casa de Deus. Vamos ver o restante do texto. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Vocês estão entendendo a importância da permanência? A importância de permanecer faz com que você tenha as suas orações atendidas, e o fato de você estar plantado, bem plantado, na casa de Deus, na sala de Deus, na casa do Senhor. Olha o que acontece.
Verso 14: na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor. Continue. Para anunciar que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Diga glória a Deus. Diz a Bíblia que quando você consegue permanecer e se plantar na casa de Deus, você fica velhinho ali e continua dando frutos. Diga glória a Deus. Mas esse é o problema que nós temos hoje. As pessoas não permanecem. Esses tempos que nós vivemos são chamados tempos difíceis. Hoje está, amanhã não está mais. Hoje está fervoroso, amanhã perdeu todo o fervor. Basta a primeira luta, a primeira perda, a primeira dificuldade, já esmorece, já começa a pensar em se punir, e às vezes a punição que as pessoas fazem é a autopunição de deixar de servir a Deus. E você tem que entender que independente de qualquer coisa, você tem que permanecer para dar tempo de Deus concluir o que Ele começou na tua vida. Tem pessoas que Deus não consegue concluir nada, que Deus, quando está começando a fazer, que está pensando em concluir, ele some da presença de Deus. Aí lá vai ele de volta. Aí Deus tem que começar tudo de novo. Deus, quando está começando a concluir, ele some de novo. E Deus nunca consegue concluir o que ele começou, porque a pessoa não para ele poder concluir. Tem um tempo que tem que ser dado. E nesta tarde o que eu quero dizer para vocês é isso: permaneçam, independente de qualquer coisa. Lutas surgirão. Jesus Cristo nunca disse para ninguém assim: vem me servir porque eu tenho para você agora o xarope tabajara, seus problemas acabaram, não vai acontecer mais nada com você. Nunca disse isso. Nunca disse para ninguém: você me serve, você não vai ter luta nenhuma mais, você não vai ter dificuldade nenhuma. Ele nunca prometeu isso. Mas ele prometeu: vem comigo, porque se você estiver comigo, eu vou estar com você até a consumação dos séculos. Você pede o que você quiser, eu ajudo você na luta, ajudo você nas suas lutas. A proposta de Deus é essa. Não é fazer com que você evite as lutas ou fuja das lutas. Ele prepara você para as tuas lutas. Elas vão existir. Ele próprio disse, na sua palavra, quando disse que no mundo nós teríamos aflições. Mas eu venci o mundo, disse ele. Tentando dizer para você que a grande sacada da coisa não é não ter problemas, é com certeza continuar tendo, porque é inevitável, disse ele. Mas uma coisa vai ser diferente: você não enfrenta as batalhas sozinho, não vai para a luta sozinho, e você vai ter sempre alguém que vai estar do seu lado para te ajudar a vencer essas batalhas que vão surgir. É por isso que a Bíblia chama o povo de Deus de mais do que vencedor. Ninguém é vencedor se não vencer as suas batalhas. Ninguém pode ser considerado vencedor se não vencer as suas lutas. É vencendo as suas lutas, as suas batalhas, que você se torna vencedor. E vencendo com Jesus, você se torna mais do que vencedor. Por quê? Porque Deus pega todas as situações de batalha e transforma em bênção para a sua própria vida. Você fica com os despojos da batalha, como se dizia antigamente. Então viver com Jesus é isso. Não é não ter problemas, mas é ser forjado e capacitado para vencer os problemas que surgirem. Amém? Então permaneça, se plante, esteja plantado, porque essa é a proposta da palavra. E se você permanecer e ficar plantado, a Bíblia diz que você frutifica e você pede o que você quiser e vai ser feito por você. Amém? Que Deus te abençoe.